Naquele dia, o sol queimava o chão do deserto e a poeira levantava a cada passo. Moisés caminhava com o rosto voltado para o horizonte, mas o caminho parecia não ter fim. Atrás dele, o povo murmurava. À frente, apenas areia, vento e promessas distantes. O deserto era o lugar onde muitos perdiam a fé, mas também era onde Deus forjava guerreiros. Moisés sabia disso, ou tentava acreditar. O Egito já era uma lembrança distante. O mar já havia se aberto, mas a terra prometida ainda parecia tão longe. Cada dia era uma batalha. Não contra exércitos, mas contra a própria dúvida. O povo reclamava da fome, da sede, do cansaço. "Por que nos tiraste do Egito?" diziam. E toda vez, Moisés se voltava a Deus. Às vezes com lágrimas, às vezes com raiva, mas sempre com fé. Era como se cada oração fosse um grito misturado de dor e confiança. Ele não tinha todas as respostas, só a voz que o guiava desde o Monte Horebe, aquela chama que não se apagava nem no coração, nem no deserto. Houve um dia em que o povo, cansado e sedento, quase se revoltou. As bocas secas, os corações endurecidos. Moisés levantou o cajado, mas o medo pesava. Ele se lembrou da primeira vez que Deus o havia chamado, de um arbusto em chamas que não se consumia. Naquele tempo, ele duvidava de si, achava-se incapaz. Agora, no deserto, parecia estar de volta ao mesmo ponto, diante do impossível. Então ele orou: "Senhor, que farei a este povo?" E a resposta veio simples, firme, poderosa: "Fere a rocha." Moisés obedeceu, e da pedra seca brotou água, água viva no meio da morte. Foi ali que ele entendeu. O deserto não era o fim, era o lugar onde Deus mostrava que nada é impossível quando se confia. O povo bebeu, se saciou, mas Moisés chorou, não de fraqueza, mas de reverência, porque mais uma vez o impossível se curvou diante da fé. O tempo passou. O deserto parecia eterno. A cada vitória, uma nova provação. A cada milagre, uma nova dúvida do povo. Moisés sentia o peso dos anos, mas também o peso da glória. Ele havia falado com Deus face a face, visto a nuvem cobrir o monte, ouvido a voz que faz o universo tremer. Ainda assim, havia uma promessa que ele não veria se cumprir. Quando Deus o levou ao topo do Monte Nebo, Moisés viu tudo: os vales verdes, as colinas, a terra onde o leite e o mel corriam. Estava diante da promessa, mas não a atravessaria. Por um instante, o silêncio dominou tudo. O vento do alto tocou seu rosto, e ele entendeu. A promessa não era apenas um lugar, mas o propósito de uma vida inteira. Moisés havia sido o instrumento, aquele que abriu o caminho para que outros passassem. Às vezes, cumprir o propósito não é chegar, é preparar o caminho para quem virá depois. Enquanto o sol se punha sobre as montanhas de Moabe, Moisés sorriu. Não havia frustração em seu olhar, mas paz. Ele sabia que, mesmo sem entrar na terra, o deserto tinha cumprido seu papel. Havia moldado um líder, uma nação e uma fé inabalável. O deserto, afinal, não foi o fim. Foi o caminho para o cumprimento da promessa. E talvez você esteja nesse mesmo lugar hoje, caminhando sob o sol do deserto, cercado por silêncio e incerteza. Talvez sinta que Deus se esqueceu de você, que a promessa está distante demais. Mas lembre-se, o deserto não é o fim. É ali que Deus prova, ensina, transforma. É ali que Ele fala mais claramente, porque é ali que tudo o que não é essencial desaparece. Se o deserto te dói, é porque está te moldando. Se parece vazio, é porque Deus está preparando algo que só nasce na solidão do caminho. E quando você chegar, ou mesmo que veja de longe, entenderá que nada foi em vão. Agora, eu quero te convidar a refletir. Qual é o seu deserto hoje? O que Deus tem te ensinado nesse tempo difícil? Escreve aqui nos comentários.
E se essa história falou com você, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa lembrar que o deserto não é o fim.